Presta atenção nesse número, hein? 33 milhões. Muita coisa, né? Esse é o número de botijões de gás de cozinha que os brasileiros usam por mês. Durante a greve dos caminhoneiros, 11 milhões de botijões deixaram de ser produzidos. E 2 semanas depois do fim da greve, a distribuição do gás ainda não voltou ao normal, principalmente no Nordeste e no Centro-Oeste. Esse é um assunto para Flávia Oliveira. A Flávia já está aqui do meu lado. Flávia, bom, como é que isso, com tudo isso virou uma corrida pelo gás, né? Exatamente, Leilane, boa noite a todos. De fato, nós esperávamos efeito no preço e algum efeito no abastecimento de gás em razão da greve dos caminhoneiros. Mas o que aconteceu é que houve problemas também na produção desse insumo, que é essencial, muito consumido. Praticamente 98% das famílias brasileiras, das residências brasileiras, usam o gás de cozinha, seja botijão, seja encanado, mas principalmente botijão. O que está acontecendo, Leilane, é que a gente tem visto, primeiro, um aumento de preço. Logo depois da greve dos caminhoneiros, houve um aumento. Em 10 estados, o botijão passou de R$90, em alguns chegou a R$110, estados como São Paulo, Tocantins, Mato Grosso do Sul, a lista é grande, Rio Grande do Sul, Rondônia, em todos esses lugares o botijão chegou a preços muito altos, com efeito na inflação. Além disso, qual é o agravante? O agravante é que o gás desapareceu de pontos de venda. Para você ter uma ideia, a ANP pesquisa toda semana 4.371 postos que há venda de botijões de gás. Do auge da greve, esse número chegou a 587, praticamente 10% apenas do total. De 4 mil para 500. De 4 mil para 500. E na semana passada, primeira semana de junho, 3.700 pontos. Então ainda não está normalizado esse abastecimento. Vamos ver primeiro uma arte do que aconteceu com a inflação. O gás, a gente sabe que tem subido muito e já houve inclusive uma mudança na política de preços da Petrobras. Muito antes da crise do gás, a gente viu os efeitos. Muito antes da crise do diesel, a gente viu os efeitos no preço do gás. Olha lá, em um ano, 13% de aumento numa inflação que está abaixo de 3%, né? O acumulado em 12 meses. Do gás, isso. O preço do gás, do botijão do gás. Olha lá, Recife, um recorde, né? Nossa. Praticamente 24%. O menor aí é Distrito Federal, mas todos eles com resultados iguais ou superior à média nacional. Então, já tem uma questão de preço localizado. Vamos ver maio. Em maio, no Brasil, que é a próxima arte, em maio no Brasil, o gás até teve uma pequena deflação, mas em capitais e regiões metropolitanas como Goiânia, Campo Grande, Rio de Janeiro e Recife, você vê que teve um resultado positivo, um aumento no preço do gás acima do preço da inflação. Afora isso, a gente tem esse drama do desabastecimento. Agora, deixa eu aproveitar que você falou aí dessa questão desse número assustador em Pernambuco, lá em Recife, porque a situação, como a Flavinha falou, a situação do Recife é bem delicada mesmo, está mobilizando aí diferentes setores, muita preocupação com desabastecimento, com preços abusivos, mas também tem uma preocupação com a saúde pública. Flávia, a Vanessa vai explicar pra gente o que está acontecendo. Vanessa, explica aí o que está acontecendo especificamente em Recife. Boa noite. Oi, Flávia. Oi, Leilane. Boa noite aí para vocês. Boa noite aos nossos telespectadores, aos nossos assinantes. É um custo social que a gente não tem como calcular. Imagina só, por causa da falta do gás de cozinha, muitas famílias passaram, né, a usar álcool combustível, etanol e também gasolina para cozinhar em casa. E aí, muitos acidentes aconteceram. Hoje à tarde, eu conversei por telefone com o Dr. Marcos Barreto, que ele é o chefe do setor de queimados do Hospital da Restauração, que é a principal emergência aqui do estado. Das 25 pessoas que estão internadas lá por queimaduras, 10, quase a metade, estão lá porque se queimaram gravemente ao usar etanol e também gasolina para cozinhar. Muita gente também está usando carvão, né, que é um pouco menos perigoso do que usar o etanol. A gente está aqui numa distribuidora de combustível que fica no bairro de Casa Amarela, o bairro mais populoso da zona norte do Recife. O que é que está acontecendo em relação a esse desabastecimento? Esses 40 botijões chegaram hoje à tarde, esses aqui já estão vazios, porque os 40 já foram vendidos. Olha só a questão da lista de espera. Luiz aqui é o responsável pela distribuidora. Luiz, quantas pessoas estão esperando aí pelo gás?
Olha, na faixa de umas 350 pessoas, o gás que está chegando, os 40 botijões, é insuficiente, não dá para atender a todo mundo, entendeu? Então acho que até lá para quarta, quinta-feira temos lista de espera para o pessoal faz a reserva aqui e vem buscar o gás, paga e leva seu botijão de gás. Bom, o botijão de gás aqui e na maioria das distribuidoras está sendo vendido por R$65. Esse foi um preço estipulado pelo Procon, né, Luiz? É sim, aqui no cartão e à vista, no dinheiro, custa R$65, não teve nenhum aumento. Porque foi a partir de uma negociação com o Procon de Pernambuco para evitar justamente os aumentos abusivos aí que Flávia estava se referindo. Aí, para tentar resolver essa situação aqui dos comerciantes, também amenizar o drama das famílias, porque o que aconteceu? Por causa da greve, 1 milhão de botijões deixaram de ser envasados aqui em Pernambuco, né? Durante esses 11 dias de greve. Então a gente tem aí essa demanda reprimida. E aí a produção diária não está dando conta desses botijões que deixaram de serem envasados aqui em Pernambuco. E aí o Ministério Público juntou a Petrobras e outras 4 grandes distribuidoras de gás de cozinha aqui em Pernambuco, fizeram uma reunião e fizeram um acordo para que no próximo domingo, agora, é um dia em que não há envasamento de botijões de gás, haja um envasamento. Os 2 dutos sejam usados, os 2 dutos que existem lá no Porto de Suape, que fica a 50 quilômetros aqui do Recife, no litoral sul, esses 2 dutos sejam usados para então envasar os botijões de gás para dar conta dessa demanda reprimida, porque pelos cálculos das distribuidoras, levaria aí 37 dias a partir do fim da greve para regularizar esse abastecimento. Então a gente já passou aí, né? Já se passaram 15 dias, teríamos aí mais para frente mais uns 12 dias para poder dar conta desse, mais 17 dias, 15, 30, mais 17 dias aí para poder regularizar esse abastecimento. Então a ideia do Ministério Público é diminuir esse tempo de espera para poder, então, dar conta dessa demanda reprimida. Vamos ouvir, então, o que a população, né, está sentindo, está falando, está se virando aí para dar conta dessa falta do gás de cozinha aqui em Pernambuco. Vem de manhã, vem de tarde, não vem de manhã, vem de tarde. Aí tá, né? Aí é assim, a gente vai e volta, aí pega a senha. Gás. Acabou. Acabou? Acabou. Quanto chegaram hoje mais cedo? 500 de gás. Já foi abastecido os postos que tem, né? E acabou rápido ou não? Acabou rápido. A vida tá assim sofrendo, né? Cozinhar na lenha, né? Tem que cozinhar na lenha, né? Se quiser comer, né? Se não quiser comer, tem que esperar, né? Tem um jeito de esperar no sol, na chuva, com fome, às vezes com fome, quem sai de 5 horas, 6 horas. Vanessa, não tá fácil não, viu? Tá complicada aí a coisa, sem dúvida nenhuma, todo mundo precisando de gás para cozinhar, enfim, é uma situação, pelo menos você já deu aí um panorama de que isso pode melhorar. Muito obrigada por ter trazido essas informações aí ao vivo de Recife pra gente. Obrigada, Vanessa. Bom, Flavinha, vou seguir aqui falando, porque não é, a Vanessa mostrou aí o retrato do Recife, mas não é só lá que está com problema, não. Vamos ver aqui onde está difícil de conseguir botijão no Brasil. Em Goiás, por exemplo, das 3.500 revendas de gás, metade não tem o produto. No Triângulo Mineiro, o atraso na entrega de gás já chega a 4 dias. Tem revendedora com 300 pessoas na fila, como em Recife. Na Bahia, o Sindicato dos Revendedores declarou que o bombeamento do gás foi reduzido na capital, Salvador. Na Paraíba, as distribuidoras estão entregando apenas 40% do gás que é preciso para abastecer o estado. O fornecimento está irregular nos 167 municípios do Rio Grande do Norte. Bom, a gente está vendo aí, né, Flávia, um panorama grave, sério. Muito grave, porque, como eu falei no início, né, praticamente 98% dos lares brasileiros usam o gás. Então, a gente tem uma dimensão do problema de abastecimento, da questão do preço, né, do risco do preço abusivo e de saúde pública, como a Vanessa trouxe. Essas queimaduras, exatamente. Que o IBGE já tinha identificado, Leilane, um aumento do uso de lenha em razão dos aumentos no preço do gás.
gás, por razões econômicas. Mas aí a gente está vendo que há um problema de abastecimento. Você citou alguns estados e eu queria reforçar onde também ainda estamos registrando problemas de abastecimento de gás. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e também em alguns municípios do interior de São Paulo. Esse é um dado da Associação das Revendas. Eles esperam normalizar nos próximos 7 a 10 dias e pedem uma questão importante que aconteceu durante esse período de greve, que os consumidores não estoquem gás, não comprem botijões a mais do que o necessário para esses 20 dias ou um mês de consumo, de modo a que eles consigam normalizar os estoques, né? E atender a todo mundo. De solidariedade muito com importante o próximo. Isso, claro. Porque tem acontecido de várias famílias estarem comprando 2, às vezes 3, com medo de desabastecimento. O Sindigás, que é o sindicato das distribuidoras, dizem que eles estão fazendo horas extras e vão trabalhar no fim de semana para garantir o fornecimento, e diz que se normaliza entre 7 a 10 dias. A Petrobras informou que está reforçando, sobretudo, a distribuição, a entrega do gás em Pernambuco, onde a situação é mais dramática. Flavinha, uma última coisa antes da gente terminar. De que maneira tudo isso vai se refletir em números daqui a pouco? Olha, na inflação, né, naturalmente, se houve aumento abusivo, Vanessa falou em R$65 o preço tabelado, né, ou acordado pelo Procon em Pernambuco, mas a gente sabe que na média brasileira é R$68, em várias cidades, vários estados, passa de 80, 75 a 80, 85. Então, isso naturalmente se reflete na inflação. E essa desorganização da economia em razão do desabastecimento, ela alcançou também o preço do gás, um insumo necessário, como a gente está vendo em vários outros produtos, né, com consequências na atividade econômica, na normalização da nossa rotina familiar, doméstica e também profissional, Leilani. A greve acabou nas estradas. Exatamente. Mas ela se espalha pelos lares brasileiros com vários reflexos. Uma engrenagem que foi interrompida durante praticamente 10 dias e que leva algum tempo até se normalizar. Flavinha, obrigada pelas explicações. Bom fim de semana. Até semana que vem.